Com o impasse da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que o governo precisa resolver o problema fiscal. Vamos até Brasília porque a Rani Veloso tem mais detalhes e informações. Bom dia, Rani. Bom dia, Nonato, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, é isso, viu? A fala do presidente da Câmara dos Deputados ocorreu ontem após o fim da sessão em plenário. Hugo Mota disse que conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre esse pacote de medidas que será enviado ao Congresso Nacional para compensar o rombo no orçamento do ano que vem e para cumprir a meta fiscal. E exatamente por esse motivo, Hugo Mota disse que é preciso primeiro resolver o problema fiscal para depois votar a lei de diretrizes orçamentárias. Foi essa a fala que ele fez, inclusive, durante conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso para evitar alterações na meta fiscal, uma vez que a ao aumento do IOF, que foi derrubado impostos para bets, fintechs, que são essas empresas de tecnologia que atuam no ramo financeiro, e também casas de apostas. A outra proposta diz respeito sobre reorganização dos cadastros dos programas sociais, como o Pé de Meia, Seguro Defeso, além de mudanças nas regras da compensação tributária. Com essas propostas, que são divididas entre aumento de receitas, que é no caso do aumento dos impostos para as bets e fintechs, e também corte de gastos, que é essa segunda proposta que diz respeito sobre as mudanças nos programas sociais. O governo pretende economizar mais de 20 bilhões de reais e assim cumprir a meta fiscal proposta para o próximo ano. Só depois disso é que a LDO deve ser votada. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, Efraim Fini, em entrevista exclusiva aqui ontem para a gente, fez novas críticas ao governo, que, de acordo com ele, tem dificuldade com o corte de gastos. E uma das propostas é exatamente nesse sentido. Agora, a expectativa com esse atraso e, inicialmente, a tramitação desses dois projetos é que a LDO seja votada apenas em dezembro na Comissão Mista de Orçamento, apertando ainda mais o prazo para a votação do próprio orçamento do ano que vem. Nonato. Rani Veloso, direto de Brasília, muito obrigado. Rani, assunto para a gente trazer os nossos analistas de hoje, Luiz Felipe Dávila e também o Cristiano Vilela estão com a gente. Dávila, vou começar contigo essa rodada. Como é que você está vendo essa discussão toda? A Rani chama atenção para um ponto importante, né? Pode ficar espremido no calendário e, consequentemente, de novo, a gente talvez jogar a votação do orçamento para o ano seguinte, o ano no qual ele já deveria estar aprovado. Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Nonato, Vilela, Soraya, nossa querida audiência. Bom, vamos tratar a questão de forma realista. A questão fiscal no Brasil virou peça de ficção, assim como o orçamento, porque toda hora o governo, e aí com a ajuda da justiça, acaba criando regra para ter uma verba extra-orçamentária, ou seja, não incluir no orçamento. Então virou peça de ficção. E nessa peça de ficção, o governo, mesmo assim, está com dificuldades de fechar as contas neste ano. Aliás, o déficit hoje estimado é de 74 bilhões de reais. E o governo precisa desesperadamente equilibrar isso. E sabe por quê? Porque se não conseguir equilibrar o orçamento, não poderá dar aumento no próximo ano. Para se ter uma ideia, se tiver déficit, a regra fiscal, se é que vai valer, o próximo ano todos os aumentos estão congelados e o governo não pode dar nada acima de 0,6%, que é praticamente reposição.
Mas o governo já está estimando aumento de 10% das despesas no próximo ano. Você sabe, né, no ano eleitoral, quer gastar mais, dar aumento para as pessoas. Então, o governo quer fazer com que essa peça de ficção se torne realidade. Agora, é uma vergonha o que está acontecendo com a gestão das contas públicas brasileiras, como a conivência de todos os poderes com o tamanho do rombo fiscal. Não é à toa que o mercado olha exclusivamente para o tamanho da dívida bruta do Brasil, que vem crescendo e atingindo o nível alarmante de quase 80% do PIB. É o maior endividamento em relação dívida-PIB de todos os países emergentes. Mostra o descontrole fiscal do governo petista. Vilela, muito bom dia para você, também ao Dávila. Bom, puxando até esse gancho feito pela análise do Dávila agora, né? O modelo de crescimento que o governo acaba insistindo aumenta essa dívida. E talvez você avalie que isso implica, de fato, essa resistência do Congresso e essa tensão em torno da LDO. Pois é, Soraya, um ótimo dia a você, ao Nonato, Dávila e todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Congresso, ele está vocalizando algo que o setor produtivo, de uma forma geral, a sociedade não aguenta mais, que é essa excessiva taxação em relação à sociedade brasileira. Tudo é criação de imposto, tudo é aumento de imposto, tudo é uma forma de fazer com que o Estado arrecade cada vez mais para custear os gastos desse saco sem fundo que virou o Estado, especialmente nesses últimos anos agora do governo Lula III, onde nós temos o aumento excessivo do gasto público, uma noção de que não existe problema fiscal, um verdadeiro negacionismo por parte do governo federal, e onde, ao invés de tomar as medidas que são necessárias no sentido de promover corte de gastos, do que se tem é o aumento de gastos, e sempre com aquele discurso de pobres contra ricos, de nós contra eles, de que os outros são os malvados, eu sou o bonzinho, e esse tipo de discurso acaba gerando uma situação muito ruim para toda a sociedade. Então eu vejo que, mais uma vez, é fundamental que o Congresso Nacional tenha firmeza na hora de negociar e não aceite realmente o aumento de impostos. Por mais que o governo se use dessa estratégia verborrágica para fundamentar suas pretensões, mas é fundamental que o Congresso tenha firmeza na hora de controlar, na hora de restringir esse aumento de taxação que acaba recaindo, em último grau, por toda a sociedade.